Olá, mulheres do reino! Nós falamos aqui já que uma mulher do reino, ela precisa saber qual é o seu valor. E que o seu valor está muito ligado em ela saber qual é a sua identidade. Você quer saber qual é o seu propósito, o seu poder e as suas possibilidades? Seu propósito, seu poder e as suas possibilidades? Saiba qual é a sua identidade. Porque uma mulher do reino, ela vive o seu propósito, ela sabe qual é o seu poder e ela não perde as suas possibilidades. E tudo isso está ligado à identidade. Mas aí eu comecei falando que uma mulher do reino, ela sabe qual é o seu valor. E aí você deve estar perguntando assim, qual é o meu valor? Que valor é esse? É o tanto que eu me amo? É o tanto que eu me valorizo? Não, qual é o seu valor para que você tenha valor nos céus? Porque ter valor nessa terra não é eterno. Ter valor diante dos homens não é eterno. Ter valor diante da sociedade, um dia você tem valor, amanhã você erra e o seu valor vai embora. As pessoas esquecem completamente tudo que você fez até aqui. Porque o ser humano é assim. Mas a gente precisa saber o que uma mulher do reino, ela é do reino. Então, o seu valor começa no reino. O seu valor começa no reino. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 31, versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Qual é o seu valor? Onde termina o seu? Onde começa o seu valor? O valor da mulher, de uma mulher do reino, está em temer ao Senhor. Aqui está dizendo, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Essa sim será valorizada. Por quê? Porque ela teme ao Senhor. A mulher do reino, ela não é chamada para ser perfeita, porque ela está em perfeição, ela está em processo de transformação. Mas ela teme ao Senhor e o valor dela está nessa. Aqui em Provérbios 31 a gente vê uma mulher tão falada e as pessoas usam a mulher de Provérbios, fala como a mulher virtuosa, mas ela não é a única mulher virtuosa da Bíblia. Mas você pode ler o capítulo inteiro de 31, do capítulo 31 de Provérbios, você vai ver que ela trabalha, que ela cuida do esposo, que ela faz um monte de coisa, que ela ensina as suas empregadas, mas o capítulo termina dizendo que o valor dela não está em tudo isso que ela faz. Mas o valor dela está em temer ao Senhor. Ela faz tudo o que ela faz porque ela teme ao Senhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não é difícil você fazer um monte de coisa e não temer ao Senhor. Não é difícil. Não é difícil você servir, não é difícil você trabalhar, não é difícil você cuidar da sua casa, não é difícil você cuidar do seu esposo e não temer ao Senhor. Você pode fazer tudo isso para ser vista diante da sociedade. Mas uma mulher do reino, ela é conhecida no reino pelo seu coração. E aonde começa o valor dessa mulher? Começa em temer ao Senhor. Temer ao Senhor, reverenciar o Senhor em tudo que faz. Se é cuidar da sua casa, é reverenciando ao Senhor em cuidar da sua casa, em cuidar dos seus filhos. É honrar o Senhor com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. Porque nós vivemos em um mundo de aparência. E entenda isso, não é difícil viver de aparência. Não é difícil pegar uma cartilha e seguir a cartilha. Mas a mulher que tem valor nos céus, a mulher que se diz pertencer ao reino de Deus, o valor dela começa quando ela começa temendo ao Senhor.
quando ela começa reverenciando ao Senhor. A sua identidade relacionada ao reino de Deus ajuda você a temer ao Senhor. E esse temer ao Senhor vai fazer de você sempre uma mulher cheia de esperança. Porque você é uma mulher do reino. Você tem uma identidade do reino. Então, por ter essa identidade, você vive o seu propósito. Você sabe o poder que tem. E você usa todas as possibilidades que estão diante de você. Então, em primeiro lugar, onde está o seu valor? Em temer ao Senhor. Anota isso e a gente se encontra no próximo bloco.